mais um dia, mais uma quinta-feira abençoada por Deus, porque estamos aqui, nesta casa de oração. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se envolvidos na paz do nosso Mestre Jesus. Os nossos recados do Centro Espírita sempre estão no painel. E eu só quero falar hoje sobre o teatro, que vamos ter, até que enfim, vamos ter o nosso teatro, que ano passado não foi possível. Será dia 14 de março, no auditório da Escola João 23. E também um pedido especial. O Centro Espírita Emmanuel está auxiliando famílias. Então, quem quiser nos ajudar com alimentos, com leite, que sempre tem crianças que precisam, Então, desde já a gente agradece. Bom, hoje será o nosso querido amigo Valmor, que vai nos falar um pouco sobre Jesus, sobre Deus, e que possamos todos nós refletirmos neste momento e elevar o nosso pensamento a Deus. E eu convido a todos por uma pequena prece. Deus, Pai de amor e luz, envolva cada um de nós, filhos seus, no seu abraço de paz. Somos gratos pela vida, pela família na qual estamos, pelo trabalho de cada dia e o alimento em nossa mesa. Gratidão, Pai amado, pela capacidade de sermos úteis, pelo dom de servir, pelo exercício da tolerância, da paciência dos nossos queridos com nós, com os quais convivemos. Rogamos ao Mestre Jesus, Mestre guia, para que sejas luz nos dias de sombra, nas horas incertas, sejas o nosso porto seguro. Não permitas que o orgulho nos desvie da sua luz. Rogamos, Mestre amado, que seu amor seja iluminado em nossos corações. Que seu amor ilumine os nossos corações. Rogamos o amparo para sermos firmes, vigilantes na fé, para que não possamos cair nas tentações do mundo. Que tenhamos a sabedoria de buscar o bem, a alegria e a fraternidade. Rogamos, Jesus, Mestre irmão, ajuda-nos a compreender o tempo e multiplicarmos o conhecimento do Evangelho de Deus. Agradecido, Senhor, por mais um dia, que assim seja.
essa equipe de mecânico faria inveja aqueles trocador de pneu da Fórmula 1. Olha que rapidez aí, ó. Boa noite a todos. Sintam-se acolhidos, bem-vindos a essa casa. Pessoal de casa, o nosso carinho, o nosso abraço. Que a bondade infinita possa acolher os nossos pensamentos, as nossas orações e, acima de tudo, que possamos nós, através de emanações de luz e de amor nos nossos corações, nos sentirmos bens nesse ambiente. Talvez esteja aqui as mais preciosas lições que a vida nos ensina. Esse livrinho aqui chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a diferença do Evangelho, da Bíblia, das explicações? É que isso aqui é condensado com análise e explicação de cada passagem do Evangelho. Nós estamos dentro do programa que foi plantado desse ano, na terceira lição, terceiro capítulo do Evangelho. O primeiro, a Soe fez, foi em janeiro. E o primeiro capítulo do Evangelho foi Eu não vim destruir a lei. Kardec coloca como Jesus tinha colocado. Eu confesso a vocês que quando fiz a primeira leitura do Evangelho, eu estranhei encontrar os 10 mandamentos. Moisés aqui, peraí, nós estamos no Espiritismo, na doutrina espírita, e está lá Moisés. Encontramos o Cristo, e diz o texto aqui, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la e dar o verdadeiro sentido. Isso é uma explicação do que Jesus veio fazer. E ainda mais à frente diz o Espiritismo é uma ciência que vem revelar homens por prova irrecusável a existência e a natureza do mundo espiritual. Para começar, o segundo capítulo, a Débora fez a palestra sobre, no mês de fevereiro no começo, meu reino não é deste mundo. Cai por terra aquela coisa que eu sou o rei, aqui eu mando, eu sou poderoso. O mestre nos conta, a nossa verdadeira essência é a essência espiritual. E o nosso corpo físico é um instrumento de aperfeiçoamento do nosso espírito. A terceira parte que nós vamos trabalhar hoje, eu farei a palestra no dia 5, mas daí fizemos um câmbio aí e eu acabei ficando com o tema, por isso termina agora. Né? Eu já fazia a palestra como septuagenário. Gostaram da palavra? É coisa de velho mesmo, né? Daí vou fazer antes disso. E o capítulo 3º é: há muitas moradas na casa do meu Pai. De quem? Morada de quem? Morada dos espíritos, né? Quem são? Nós. Vocês que estão no plano espiritual e nós que estamos encarnados. Nessas moradas nós fomos criados simples e ignorantes, nós habitamos pela primeira vez um planeta nos mundos primitivos. Já estamos em provas e expiações. E nos diz o Evangelho que o vosso coração não se turbe. Crede em mim, crede também em Deus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, porque eu vou para vos preparar um lugar, e depois que eu tenha ido, e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei
e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, estejais também. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Temos uma promessa de Jesus. E o primeiro item que diz, que é o item 2 aqui, é diferentes estados da alma na erraticidade. E já começa nos dando uma explicação bem séria. Nos diz o texto: a casa do Pai é o universo. Deixamos de ser a única casa no universo. Tem mais. As diferentes moradas no universo, moradas de quem? Dos espíritos, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Vejamos bem, aos espíritos encarnados. Nós moramos num planeta de provas e expiações, encarnamos como oportunidade de elevação e progresso moral. Nos diz no Evangelho, no capítulo 11, que a nossa estada aqui nesse planeta, como encarnados, é para nossa elevação moral. E vamos repetir: se nós, durante a encarnação, não tivermos progresso moral, nossa encarnação será nula, inútil, sofrida, apenas isso. Segue o texto: independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Estado feliz ou infeliz na erraticidade. O espírito continua vivo, nosso corpinho morre, daí a gente ouve que está descansando no colo de Deus, né? Morreu, está junto do Senhor. O texto aqui diz que não é bem assim. Depende de como vivemos, do que fazemos. Então, como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, que é onde fica o espírito sem o corpo físico, segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito, enquanto uns podem se distanciar da esfera que viveram, uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, da Terra, outros se elevam e percorrem o espaço e o mundo. Mas peraí, por que uns não conseguem se distanciar da Terra onde viveram? E a gente lembra André Luiz, as narrativas da série André Luiz, que começa no livro Nosso Lar e vai até E a Vida Continua, que são 16 livros. As narrativas dele, que, de acordo com a evolução, o espírito é mais leve ou mais denso, mais pesado. Os espíritos pesados, devedores da justiça divina, se arrastam nos charcos, naquelas zonas escuras, que é a produção das próprias vibrações desses espíritos que formam um lugar chamado umbral. Ao passo que os espíritos de luz, de amor, de caridade,
aqueles que se elevaram conseguem andar mais adiante. E o texto diz: os felizes, os espíritos de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito enquanto fim, que o mal, atormentado pelo remorso e pelas lamentações. Quem que cuida desse remorso e das lamentações? Os maus são acusados por quem? Pela própria consciência. A importância de nós nos cuidarmos. Os maus, separados pelo objeto da sua afeição, gemem sobre o constrangimento e sofrimentos morais. E o justo, reunido àqueles com quem ama, goza das doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam circunscritas nem localizadas. Aquele espaço que chamávamos de inferno, ou de céu, ou de purgatório, é mais um estado de consciência e de vinculações pelas consciências, pela vibração. Lei de afinidade. Diferentes categorias dos mundos habitados. Tem uma linhazinha aqui. Do ensinamento dado pelos espíritos resulta que diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Eu estava vendo numa tarde que eu fui pescar, é novidade para vocês que eu vou pescar, mas fui. Aquele dia os peixes não estavam de boa comigo. Meia 2 varinhas ali, fiquei. Rio Uruguai, de 300 metros de largura para mais. Uma paisagem linda. Tinha uma casa no alto do morro, uma floresta natural, uma floresta plantada pelo homem, haviam animais, esses criados, tinha gado, né? E tinha as lavouras. E eu olhei, aquela água maravilhosa, aquele espaço na beira do rio, que o rio enche, quando desce, o pessoal retirava a terra ali para levar para as lavouras. Lugar aprazível para uma oração, e a intuição me veio: olha a beleza, o planeta que Jesus ajudou a construir para nós. Apenas para nós utilizarmos e evoluirmos. A fome, sim, mas mostrava ali na barranca do rio, onde o pessoal tirava a terra e levava para colocar nos canteiros, que a natureza fornece de tudo para nós. Havia gado, havia matos, havia uma casa de fazenda, havia plantações e uma paz muito grande. Como é bom estar sozinho na beira do rio com a consciência, sabe? Observando a natureza. Vale a pena. Então, os mundos estão em condições muito diferentes. E essa classificação de seus habitantes é o quê? É uma classificação moral. Entre eles, há que os habitantes ainda são inferiores aos da Terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Gente, me surpreendeu muito, porque quando eu entrei na doutrina espírita, nós só tinha Terra. E nós éramos donos do universo e tinha umas estrelinhas lá para nós pegar e ficar olhando, admirando o que Deus fez para nós, para embelezar a nossa vista. Como muda o conhecimento espírita a respeito disso?
Há mundos que são menos evoluídos e há mundos superiores aos nossos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a moral é quase nula. À medida que se desenvolve, a influência da matéria diminuiu de tal sorte que nos mundos mais avançados a vida é quase toda espiritual. Temos uma escada a subir. Mundos intermediários. Você fala muito que nós seremos um mundo regenerado, né? Confesso para vocês, gente, tem momentos que... Ai, quanto falta ainda. Nos mundos intermediários, a mistura de bem e do mal. Predominância de um ou de outro segundo o grau de adiantamento. No nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações, a gente sabe, pela quantia de guerras, de 8 bilhões, 2 bilhões passam fome, o mal domina. Há regiões em que o bem se faz presente muito forte, mas esses dias fizeram uma contagem, que tínhamos 14 guerras acontecendo no planeta nesse instante. Então o mal predomina, sim. Não teríamos 2 bilhões de pessoas passando fome. Então, dentro dessa classificação, mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Segundo item, os mundos de expiações e provas, onde o mal domina. Mundo de regeneração. Terceiro, onde nós queremos chegar e chegaremos. Onde as almas ainda têm o que expiar e aurem novas forças, repousando da fadiga da luta. A gente tem que lutar muito nesses mundos, né, gente? Aqui, eu vi uma vez uma palestrante espírita dizer, gente, temos que matar um leão por dia. Ah, não, depois que você se aposentar fica fácil. Não é bem assim. Você sempre tem coisas a resolver. Mundos felizes, o sonho, onde o bem se sobrepõe ao mal. Mundos celestes ou divinos, morada de espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Essa classificação é boa. Há esperança para nós. Há uma jornada a ser construída e um objetivo a ser alcançado. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas e por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Mesmo se tentando educar. Tem muitos corações de que o Evangelho não consegue chegar. Destinação da Terra e causas das misérias humanas sobre nós, sobre o nosso planeta. Diz o texto, item 6 do capítulo 3. Espanta-se encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. A gente olha, está escrito no Evangelho aqui, a espécie humana é uma triste coisa. Este julgamento provém do ponto de vista limitado que está colocado, que dá uma ideia falsa do conjunto. Daí explica aqui que cadeia não é para todos, hospital não é para todos, e que o nosso planeta é um hospital de almas, é um cárcere para devedores da justiça divina, mas com oportunidade de progredir. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam inumeráveis mundos do universo.
Eu vi uma explicação lógica, porque nós somos quê? Raça adâmica, cabeça, tronco, membros superiores e inferiores. Estilo Adão, aí tem os insetoides, tem os felinos e tem raças com formato diferente. Nós fazemos parte da raça adâmica. Mesmo os seres que pintam lá nos quadrinhos e que filmam e tudo mais, ele tem olho grande, tem uma cabecinha, tem braço mais longo, mais fino, corpo, perna mais comprida, mas a essas raças chama-se raça adâmica. Adão, lá no começo. A situação moral da humanidade terrestre nada mais tem que espanta inteirando a destinação da terra e a natureza daqueles que habitam. E mais adiante diz: pois bem, que figura a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, sujeito à cura, à esperança. Então, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Qual é o remédio, então, para se curar dessas enfermidades? Eu dei uma pesquisada e diz assim, primeiro item, trabalho, amor, caridade e servir. O ser que não serve, não vive para servir, não serve para viver. Lembra essa frase? Servir com Jesus. Fazer ações dentro das leis morais. Se nós queremos sair desse planeta, que é provas e expiações e é difícil, nós temos que trabalhar, amar, desenvolver a caridade e servir com Jesus. Tem um caminho? Tem. Está aí. A qualificação dos mundos inferiores e superiores, antes de é relativa do que absoluta. Tal mundo inferior, superior, é aquele em que estão acima ou abaixo da escala progressiva, essa escala moral. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado do mundo inferior, supondo que nós já fomos um planeta primitivo, já evoluímos, já passamos daquela fase, mas ainda temos muito para chegarmos a ser um planeta regenerado. A evolução dos povos, esse instinto basta para tornar-nos superiores uns aos outros e preparar a eclosão de uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Tem uma lei chamada lei de causa e efeito. Aquele que sobe e usa os outros como escada, vai cair lá na frente. Os mundos que atingiram um grau superior e condições de vida moral e material são bem melhores do que a Terra. A forma do corpo, eu gostei desses mundos superiores aqui, ó. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada. E ele fala sobre locomoção desses corpos. Eles são leves, eles deslizam, eles levitam. É o sonho nosso, né, de poder levitar, voar. Pouca resistência da matéria nos mundos superiores e espíritos muito avançados, o que torna o desenvolvimento do corpo rápido e a infância curta. Isso é um sonho, né? Hoje nós temos criança com 40 anos, sustentado pelo pai, pela mãe, o meu bebê, tá?
A vida é isenta de inquietações e angústias, e proporcionalmente mais longa do que sobre a terra. Isso é um sonho para a gente. Nos mundos felizes, as relações povo a povo, sempre amigáveis, jamais serão perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho. Não há senhores, nem escravos, nem privilégios. A frase, o homem, isso é lá nos mundos superiores, não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo. Gente, isso o Espiritismo nos ensina sempre. É aqui, é agora. Estuda, desenvolve a moral, busca conhecimento intelectual e espiritual, mas sem o desenvolvimento moral não adianta. No seminário A Caminho da Luz dizia o Haroldo Dutra Dias, almas bestializadas, aqueles capazes de atirar a 30 quilômetros numa caixa de fósforo, num alvo localizado e acertar. Como diriam os antigos, né? Acertou na mosca. Se desenvolveu cientificamente, sem a elevação moral. São almas bestializadas. Então o texto nos diz aqui que temos que desenvolver a moral, o conhecimento científico, intelectual e espiritual, para nos tornarmos melhores. Porque apenas o científico dedicado a destruir o irmão de caminhada não vai nos fazer subir de mundo. Em vosso mundo tendes, isso aqui é chocante, né? Olha isso, em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem. Ai, eu estava tão doentinho, graças a Deus eu melhorei. Ainda bem que vocês nunca ouviram isso, nunca disseram isso. Temos necessidade da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde, e nos diz ainda o texto, nos mundos superiores esses contrastes não são necessários. Pulam essa parte. Eis que o espírito humano tem mais dificuldade de compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, não pôde jamais representar os gozos do céu, e isso é porque, sendo inferior, não suportou senão as penas e misérias, e não previu as claridades, as clarividências celestes. Eu lembro do meu tempo de infância, do tempo que eu fiz aquela preparação, né, para ir adiante dentro da religião que eu estava, era pelo medo. O diabinho te pega, isso é pecado, isso não pode. Sabe, se carregava a pessoa de medo. E o texto diz, foi engenhoso em pintar os tormentos do inferno. Jamais representou os gozos do céu, porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias. Está na hora, gente, de nós mudarmos isso. Falarmos do amor de Jesus, a esperança. Há mundos felizes dentro da doutrina espírita, no conhecimento que a gente consegue, o entendimento, é que existe lá o umbral das trevas, o umbral, as zonas que são difíceis.
Existem as intermediárias, mas existem áreas felizes, colônias espirituais felizes, das quais nós podemos usufruir agora. Se nós pensarmos só que vai para o inferno, vai isso, vai aquilo, pelo medo de fazer, vamos fazer uma caridade com amor, vamos mudar a nossa vibração. Eu levei décadas para entender de que eu podia ter uma linha de pensamento melhor. Décadas para entender isso. Tá difícil? Vamos pensar em Jesus. Vamos erguer a nossa vibração. Estava estudando segunda-feira ainda com o grupo de Xanxerê lá, que eu vou estudar Espiritismo. Lá a gente está estudando Entre a Terra e o Céu, que é o sétimo livro da coleção André Luiz. Numa situação lá, dois seres que tiveram divergências e se mataram por causa da esposa de um e de outro e se encontraram espiritualmente, e a equipe espiritual de que André Luiz acompanhava estava fazendo a mediação no caso, enquanto um tentava ofender, brigar, o outro se recolheu e fez uma prece e narra André Luiz: da sua fronte jorrou a luz e foi iluminando o seu corpo e seu corpo perispiritual, que estavam desencarnados dois, e, de certa forma, desmantelou o agressor, porque ele não esperava por aquilo. Geralmente, quando você quer brigar, você quer que o outro venha para cima para fechar o tempo, né? E o rapaz elevou o pensamento e emitiu raios luminosos pela prece que ele fez. Podemos fazer isso também? Sim. Deus não é parcial com nenhum dos seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-lo. Faz com que todos partam do mesmo ponto, criados simples e ignorantes, para atingi-los. Faz que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que os outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Olha a justiça divina dizendo que todos nós temos condições de chegar lá. Cabe-lhes conquistar essas posições pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível. Ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Aí a gente vê assim, a humanidade é arrastada por narrativas, por paixões, é conduzida de uma maneira com que as seguidores de coisas que enfraquecem, entristecem e descartam a moralidade. Não, mas o fulano fez isso. Eu já ouvi a frase: ah, mas se eles roubam, eu também posso. Eles sonegam um imposto? Eu fui fiscal de tributos. Vou dar dinheiro para pagar para aqueles ladrão lá. Daí o que estava acusando, ele era alguém que cobrava, mas no cálculo do serviço que ele prestava tinha lá ISS, que era o que eu fiscalizava, e mais os outros impostos, daí ele não repassava. Entenderam? O ladrão era aquele que estava lá, que gastava mal o dinheiro público. Ele não, ele retinha aquilo que era para ser imposto dos outros. E vocês acham que na hora do desencarne, a consciência daquele que julgava os outros ia estar tranquila? Por isso, o número elevado de irmãozinhos que vão para o umbral, porque você segue
Não vou seguir Jesus, vou seguir aqueles que têm pensamentos diferentes. E junto você é arrastado para as consciências. Ah, porque ele é corrupto, eu também posso ser. Mas a penalidade da justiça divina é igual para todos. Então nós temos que ter cuidado conosco. Conosco. E quem que cuida de nós? É nós. Os vícios numerosos dos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso Deus colocou numa terra ingrata para expiarem as suas faltas. O que me chamou a atenção nisso aqui? A gente já sabia, mas está explícito. Os espíritos em expiação, assim pode se imprimir, são estrangeiros. Os espíritos em expiação aí, se assim podem imprimir estrangeiros, eles estiveram em outros mundos e foram conduzidos a esse planeta aqui da beira do Uruguai, a gente enxerga que é perfeito, com chuva regular, com estações do ano regular e tudo, e vem aqui para aprender e muitas vezes se revolta contra a criação. Isso me fez lembrar daquele livrinho Os Exilados de Capela. Os deuses caídos estavam lá num planeta que atingiu um patamar de regeneração e aqueles que tinham energias incompatíveis vieram degradados para cá. Os espíritos atrasados e sem moralidade têm por missão se adiantar. Trabalho, amor, caridade e servir. Bem fácil. A Terra fornece um tipo de mundos expiatórios cuja variedade são infinita, mas tem por caráter servir de lugar de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Dá uma tristeza quando a gente vê cenas tipo do carnaval, assim. A ala de frente, a abertura de uma escola de samba, alguns caras enfeitados de demônio arrastando alguém como se fosse o Cristo para fazer a abertura da escola. O que diz o texto aqui? A Terra fornece, pois, um dos mundos expiatórios cuja variedade são infinitas, mas que tem por caráter comum servir lugar de espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. O carnaval foi lindo, numa cidade só de Minas Gerais, né? Era 42 mortes por causa dos temporais que deu e parece que subiu mais um pouco. Fomos questionar, quando adentramos a doutrina espírita, por que acontecia essas catástrofes. Puxou o nosso orientador de estudo na época lá, as leis naturais. Lei de destruição, é um empurrão para cima. E o nosso orientador ainda explicou. Quando as emanações fluídicas são muito negativas, a espiritualidade tem que varrer a psicosfera. E como se varre com isso? Como se limpa a psicosfera? Com alta dose de chuva, de ventos, pedra e consequências arrastam-se sobre a superfície da Terra para poder limpar a psicosfera. Notaram que geralmente depois do carnaval acontece muito disso? Mundos regeneradores, que é o nosso sonho por enquanto. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há como o vosso, designado Senhor para expiação e prova, mas há também mais miserável como
os mundos transitórios que podem se chamar de regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Nós temos um mundo intermediário, né? A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso acabando de se depurar. Olha que coisa boa, gente. Vamos descansar em paz, né? Alguém de vocês esqueceu de chavear o carro hoje, quando vieram para cá? Passaram a chave na casa? Podemos deixar a porta aberta? E isso que nós moramos no melhor lugar do Brasil. Mesmo assim, a gente ainda tem cuidados. Nos mundos regeneradores, todavia, não está uma felicidade perfeita, mas uma aurora da felicidade. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes. E muitos de vós ficariam satisfeitos se ali chegasse, ali se deterem. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, o espírito do mal perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar. Devemos sempre seguir em frente. E não estar firme no caminho do bem pode cair no mundo de expiação, onde o esperam provas terríveis, como aconteceu com os capelinos que vieram para cá, né? E como está acontecendo agora com o degredo dos nossos irmãozinhos que estão indo para Quirón, né? Contei para vocês que uma senhorinha viveu 300 anos naquele planeta lá, e o Haroldo Dutra Dias falou: ai, ai, é diferente, né? Lá se come sushi. Né? Tem os Rex. Por quê? Porque ainda não inventaram o fogo. Se pesca, segundo espíritos inferiores que se formam em tribos e brigam, como aconteceu nos inícios da Terra, aqui quando nós éramos primitivos. O espírito não retrograda. O conhecimento que você adquire, você fica. Mas se a falha moral acontecer, você é expurgado, você cai de planeta. E isso é muito triste. O último item é a progressão dos mundos. O progresso é lei de natureza, né? Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à bondade de Deus e quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aparece aos homens, um termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Podemos concluir de que há esperança para nós. Gente, nós recebemos do Criador, auxiliado pelo Cristo, que co-criou um planeta maravilhoso. Nós temos o Evangelho para nos posicionar diante das ações da vida. Ah, não brigou porque é covarde. Não brigou porque tem bom senso. Porque não quer ter no plano espiritual um inimigo te esperando. Ah, vou matar, vou me livrar. O caso que eu citei para vocês, que é aquele que tinha evoluído, orou, eles tinham se acabado em assassinato um do outro. Não terminou ali, continuou do outro lado. Então, o que o Cristo nos chama? Trabalho, amor, caridade e servir. É fácil, né? Só fazer essas coisinhas boas aí. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente aproveitar a encarnação. E os irmãos que acontecem também, né? Que possam progredir. Obrigado.
pessoal, a respeito do teatro, já tem os ingressos para quem quiser adquirir, é na secretaria. Então, é? 21 reais, sim. Eu estava lendo um livro e teve uma leitura muito bacana e eu decidi trazê-la a uma reflexão. Chama-se assim: com isso, eu peço a cada um de vocês que levem o seu pensamento a Deus, a Jesus, para que possamos receber do Altíssimo as bênçãos necessárias para a nossa caminhada, logo mais também no passe. O perfume dos corações que amam. Assim como um perfume e um belo frasco, nós não conhecemos a sua essência sem antes o nosso esforço em adquiri-lo. Assim é a vida. O coração que faz o bem exala a doçura. A mão que alimenta o próximo é abastecida naturalmente por Deus. O coração que distribui amor emana a luz. Somos todos guiados e regidos pela mesma força universal, Deus, causa e efeito. Nosso Francisco de Assis nos deixou um legado. Quanto mais eu auxilio o meu próximo, mais as forças divinas me auxiliam. Quanto mais eu evoluo, mais sou capaz de perdoar, de amar e de auxiliar meu próximo. Despertar para a vida todos os dias requer fé, esperança e coragem. Não basta só abrir os olhos. É preciso ampliar a visão para enxergar um além. O simples fato de abrir os olhos é Deus que nos diz: filho amado, estou aqui. Levante-te e vá. Trabalhe, instrua-se, ame, perdoa, supere o mundo, pois o meu Filho que eu enviei à terra, Jesus Cristo, ele venceu o mundo. Essa é a essência da nossa vida. Que assim seja. Que assim seja.
Graças.